Olá pessoal, vamos agora analisar os enunciados sobre compreensão e interpretação de texto. O que é compreensão? Compreensão consiste em entender, indicar o tema do texto, o assunto tratado. Na compreensão, o leitor encontra todas as informações no texto, não precisa ele extrapolar o texto, tudo se resolve dentro do texto. Como você diferencia uma atividade de compreensão de uma atividade de interpretação? Vamos ver agora exemplos de compreensão de texto. Na oração 1 eu tenho: o autor afirma no texto. Isso significa, quando o enunciado é desta forma, o autor afirma no texto. Isso significa que você encontra tudo que o autor afirma no texto. A outra, o autor apresenta. Você vai encontrar tudo que o autor apresenta no texto. O narrador quis dizer. Você vai encontrar tudo que o narrador quis dizer no texto. O texto informa. Você vai encontrar também tudo que o texto informa no próprio texto. A compreensão precisa de uma leitura atenta. Para você fazer uma leitura atenta, você tem que prestar atenção na pontuação, Você tem que obedecer a vírgula, a interrogação, a exclamação, os dois pontos, ponto e vírgula. Tudo isso ajuda a você compreender o texto, a você fazer uma leitura atenta. Uma outra técnica também é você destacar as palavras-chave. Quais são as palavras-chave de um texto? É o substantivo que nomeia as coisas, o verbo que traz essas coisas. Outras palavras importantíssimas para você compreender um texto são as conjunções. Um exemplo, a conjunção adversativa, como onde o cursorzinho está aqui circulando, é uma conjunção adversativa. Essa conjunção, ela traz uma técnica muito importante, porque após ela nós encontramos a posição definitiva do autor do texto. Aqui nós temos uma conjunção explicativa. Aqui nós temos advérbio de negação. As palavras negativas são importantíssimas para que você compreenda o texto. Então, para você compreender um texto, você tem que fazer uma leitura atenta, obedecer a pontuação, destacar as palavras-chave. Você tem que ver as palavras negativas e as conjunções, além de outras, é claro. Vamos ver aqui quanto é importante a pontuação. Na oração 1 eu tenho: o povo condena, eu não absolvo. Nesse caso, essas são as palavras de um rei em relação a um réu. Nessa primeira oração, traz uma informação de que o réu foi condenado. O povo condena, eu não absolvo. Então, o réu foi condenado. Na segunda, nós temos: o povo condena, eu não absolvo. Nesse caso, o uso da vírgula trouxe uma informação diferente na segunda oração que a informação contida na primeira oração. Na segunda oração, o réu foi condenado ou absolvido pelo rei? Na verdade, o réu foi absolvido, foi inocentado. Aqui nós vamos ver um exemplo de como a conjunção adversativa ela nos traz uma informação importante.
Estou morando em Macaúbas, mas vivo insatisfeito. Veja bem, eu estou morando em Macaúbas é uma informação. Na verdade, após a conjunçãozinha mas, nós temos o que? A decisão definitiva do autor, ou seja, o argumento definitivo. A informação mais preciosa é essa aqui, ó. Estou morando em Macaúbas é uma informação, mas a posição definitiva está após a conjunção mas. Compreensão é um processo indispensável para a interpretação do texto. O que é isso? Para eu chegar a realizar a interpretação, eu tenho que primeiramente compreender um texto. Como é que eu não identifico o tema, o assunto, percebo as argumentação do autor, contra-argumentação, a ideia principal, eu vou chegar à interpretação? Não. Primeiro há uma compreensão, é um processo indispensável, e depois eu chego à interpretação. Mas o leitor se prende, na compreensão, o leitor se prende no texto, ele não extrapola. Eu digo que numa atividade de compreensão de texto, tudo se resolve dentro do texto. Vamos entender o que é interpretar. Interpretar passa por um processo de leitura, passa por um processo de entendimento, do processo de compreensão para chegar a inferir, a concluir. Olha que coisa interessante. Eu leio, eu entendo, eu compreendo e depois eu chego a uma conclusão. Eu digo assim que a ação de inferir, a ação de concluir, essa é responsabilidade do leitor. E como é que ele faz isso? Ele faz isso extrapolando o texto. Na compreensão, o leitor se prende ao texto. Na interpretação, ele pega tudo que ele compreendeu e relaciona com a realidade externa ao texto. Que realidade externa é essa? As suas experiências, as suas leituras prévias. Por isso é que eu digo que quanto mais a pessoa lê, mais a pessoa tem a habilidade de compreender e de interpretar o texto. Porque interpretar é você fazer essa conexão das informações do texto com as tuas experiências, com as tuas realidades e as tuas leituras prévias. Vamos praticar o que entendemos agora. Vamos ver algumas dicas para fazer uma boa prova de compreensão e interpretação. Quando eu pegar uma prova, uma avaliação de interpretação e compreensão, eu tenho que primeiramente ler os enunciados, as perguntas, para eu priorizar as partes mais importantes do texto, porque tem hora que tem uma pergunta que diz assim: no quinto parágrafo o autor afirma, no sexto parágrafo o autor afirma. Então, eu sabendo disso, eu vou dar mais atenção ao quinto, ao sexto parágrafo e assim sucessivamente. Mas isso não isenta, não nos tira a responsabilidade de ler o texto todo. Outra dica importante, você tem que destacar as palavras-chave. Como eu já disse, conjunção, palavras negativas. Você também tem que destacar o tópico frasal. O que é tópico frasal? É a ideia principal de um parágrafo. O parágrafo pode ser grande, mas ele tem o quê? Ele tem um tópico que ele traz a ideia principal do parágrafo. As outras ideias são ideias acessórias. Vamos aqui
fazer uma atividade muito legal. Eu tenho esse texto. Esse texto é para a gente responder umas perguntas. Será que é pergunta de interpretação ou pergunta de compreensão de texto? Vamos aos enunciados. Aqui está. O jornalista afirma que os resultados da pesquisa foram chocantes. Isso por quê? A gente quer saber por que os resultados foram chocantes. Agora, essa atividade é de compreensão de texto ou de interpretação de texto? Presta bem aqui, olha onde o cursor está, como é que diga, está circulando. O jornalista afirma, não sou eu que afirma, é o jornalista, quem escreveu o texto. Então, nós vamos ao texto. Então, essa atividade é de compreensão de texto. Vamos ao texto agora. Desde 2008, o IBOPE pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos como Uruguai e Argentina. Jamais havia sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros dizem satisfeitos com o jeito que o regime democrático funciona no país. Então, veja bem, nós temos aqui o texto. Primeiramente, jornalista. Nós já podemos descobrir algo importante sobre o texto. Se é um jornalista, o texto é um texto informativo. O gênero textual é um gênero informativo. Então, eu já captei, já descobri muita coisa, que o texto informativo, ele tem por finalidade informar, ou seja, as informações são objetivas. Então, vamos às questões agora. O jornalista afirma que os resultados da pesquisa foram chocantes. Isso porque deixaram de ser brilhantes pela primeira vez? Claro que não, porque no texto afirma que nunca foram brilhantes. Mostraram concentração de respostas positivas? Vamos ao texto? Como é que mostraram concentração de resposta positiva que somente 15% dos brasileiros responderam que estão satisfeitos? Então, letra A e letra B não pode ser. Indicaram reprovação do governo? Claro que não é esse governo, é ao longo da história. Não está falando de um governo ou outro governo, está falando do regime democrático. Agora que apontaram mais de 80% de reprovação. Vamos ao texto? Olha aqui. Eu tenho só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos com o jeito com que o regime democrático funciona. Espera aí, gente. De 100%, só 15% dizem satisfeitos ou muito satisfeitos. Então, de 100 eu tiro 15. Eu tenho aqui 85% de respostas negativas. Vamos ao enunciado. Apontaram mais de 80% de reprovação. Tudo indica que a resposta correta é letra D. Mas vamos ver a letra E. Destacaram insatisfação da população. Claro que a população está insatisfeita, mas aqui apontaram mais de 80% de reprovação. Então, a resposta certa é esta aqui. Então,
esta atividade é uma atividade de compreensão de texto. Gostaram? Próximas aulas nós vamos entender melhor este conteúdo. Obrigado pela atenção.